Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Vá, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo aqui no meu canal Tia Vá, Ministério Infantil. Eu comentei nos meus grupos que nós estamos no Ministério Infantil, ao qual eu sou líder, trabalhando com as crianças as casas que Jesus visitou. Embora já fizemos um culto com este tema, mas agora nós estamos trabalhando casa a casa, que eu acho muito importante, porque nós sabemos que existe uma deficiência muito grande nos lares. Eu falo, gente, porque tem tantas coisas que estão acontecendo com as crianças no nosso ministério, fora do nosso ministério, sabe? São coisas que poderia falar aqui, ia ficar horas até. Então, eu achei interessante a gente poder trabalhar com as crianças cada casa para que elas aprendam mais sobre Jesus, sobre o que Jesus fez e Ele continua fazendo, sobre quem Ele é, sobre cura, sobre restauração, sobre salvação, sobre tantas coisas importantes que Jesus fez ao entrar nestas 12 casas, tá? Vocês que me assistem, que assistem o vídeo até o final, gente, com certeza deve ter visto que eu ganhei o material, ganhei 9 casinhas. Porém, meus amores, são 12 casas e uma conclusão, uma finalização do estudo, que aí entra a casa mais importante, que é a minha casa, é a tua casa, é a casa das crianças, são os lares. E no dia de ontem, gente, eu ministrei para as crianças sobre a casa em Emaús, isso mesmo, onde lá Jesus, ele levou visão espiritual, ele abriu a visão espiritual daqueles discípulos. Só que, para poder falar sobre essa casa em Emaús, a gente tem que voltar um pouquinho na palavra. Eu já estou com a minha Bíblia aqui aberta e quero falar para vocês como que eu planejei a aula, a ministração de ontem. Eu comecei, meus amores, em Lucas capítulo 24, só que eu não comecei já direto nos discípulos no caminho de Emaús. Eu comecei antes. Primeiro eu recordei as crianças sobre a ressurreição de Jesus, porque aqui na palavra do Senhor em Lucas, inicia a ressurreição de Jesus, capítulo 24, do versículo 1 ao 12. Já em Lucas, capítulo 24, no versículo 13, já está falando sobre os discípulos no caminho de Emaús. É muito bacana, é muito interessante. Se vocês puderem, façam este estudo com as crianças. Falem sobre cada casa. Tia Bá, mas eu não tenho as 12. Gente, é só me chamar. A maioria já sabe que eu tenho um grupo do YouTube no WhatsApp, ao qual eu ajudo vocês, divido materiais e outras coisas que a gente está sempre conversando também. Então, tias, eu ministrei a palavra, relembrei eles sobre a ressurreição de Jesus para poder entrar na palavra, porque quando vocês começarem a ler aqui os discípulos no caminho de Emaús, vocês vão ver que é preciso voltar com as crianças para relembrar o que aconteceu e o que estava acontecendo adiante. É muito importante, tá? Por isso que tem que estudar, gente. Estudar é importante. E daí eu fiz uma dinâmica com eles ali na hora. Deus usa cada ministro, cada ministra de uma forma. Eu não me espelho em ninguém a não ser no Senhor Jesus. E como eu sempre tive muitas dúvidas sobre o meu chamado, eu pedi para Deus colocar em mim e me usar nas características que Ele tem para mim de ensino, de ministração. Então eu ministro para as crianças de forma diferente. Eu gosto de estar encenando, eu gosto de estar usando as crianças na linguagem de hoje, eu gosto de estar mostrando para elas como que seria se tivesse sendo hoje. Por quê? Porque nós sabemos que na Bíblia é uma linguagem que a gente já não usa. Então eu expliquei para eles algumas palavras, porque deixa eu ver se eu lembro, gente, aonde eles tiveram dúvidas. Um exemplo. Nossa, eu não me recordo aqui, mas... um exemplo, versículo 14. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles me perguntaram o que era sucedidas. Expliquei o que é sucedidas. Por isso que a gente tem que ter tempo com as crianças. Eles precisam estar perguntando, tirando dúvidas. E aí, gente, ao longo da ministração, que eu lia o versículo, eu ia falando para eles como que seria isto nos dias de hoje. Um exemplo.
o versículo 14, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ou seja, hoje a gente já não fala dessa forma. A gente fala: onde você vai? Por que você tá assim? Aí eu falei para eles que muito antes, né? Antigamente era vós me seis, sabe? Eu fui explicando algumas linguagens para eles. Vossa Senhoria, porque as crianças tiveram dúvidas, então eu fui conversando e aí eu fui falando para eles como que seria nos dias de hoje, a forma que a gente fala com Jesus e tudo mais. E daí, depois que eu li toda a palavra, que teve a explicação da palavra, porque Jesus, em Emaús, nessa casa que ele entrou, ele abriu a visão espiritual dos discípulos. Falei muito sobre mundo espiritual, porque nós estamos vivendo mais na carne, mas temos que viver mais em espírito, porque nós temos vivido coisas que a gente não tem dimensão. Então conversei muito com as crianças. E aí eu fiz a seguinte dinâmica. Nós estávamos com 5 crianças, eu falei para eles: olha, vocês enxergam, eu posso ver vocês, vocês podem me ver. Mas imagina só uma pessoa que não enxerga. Eu pedi para todo mundo fechar os olhos. Todo mundo fechou os olhos. O que vocês estão vendo? Tudo escuro, não estão vendo nada. Eu falei: pois é, crianças. É mais ou menos isso, ou é praticamente isso que os discípulos estavam vivendo. Eles não tinham visão espiritual. Tava assim, ó. A Bíblia fala, os olhos estavam meio que cerrados, estavam fechados. E a nossa vida espiritual não pode ser desta maneira. E aí, o que eu fiz, gente? Eu falei para eles: olha, agora eu peguei uma criança, você vai fechar os olhos. As outras vão escolher um lugar para ficar e você, de olhos fechados, você vai procurar esta criança. E foi muito interessante porque eu fiz com todas, de olho fechado. Eu falava assim, um exemplo: Davi, você vai procurar a Giovana, você vai saber pelo cabelo, cada um tem um cabelinho diferente. E você fecha os olhos, eu vou estar te ajudando, porque eu não queria que ninguém esbarrasse em nada. E aí, de olho fechado, ia procurando até encontrar. Eu fiz isso com todo mundo, gente. Depois que a gente terminou, eles gostaram demais, foi super legal, foi super divertido. Eu falei pra eles: pois como que foi ficar de olho fechado? Muito ruim, Tchabá. Eles falaram: muito ruim, é horrível, a gente não tem direção, a gente ficou perdido. Ou seja, a gente, quando tem a nossa visão espiritual fechada, a gente está sujeito a ficar perdido, a gente não tem direção, a gente não vê Jesus e Jesus está do nosso lado. Eu falei para eles que muitas vezes Jesus está até rouco de tanto gritar com a gente. Por quê? Porque a voz do mundo está tão alta que está se sobressaindo a voz do Espírito Santo e a gente está assim, ó. O Espírito Santo está falando com a gente não está vendo, não está percebendo o que ele está falando. Então foi algo muito bacana, algo muito interessante e simples de fazer, tias. Super simples, somente falei para as crianças fecharem os olhos e procurar outra criança. Por quê? Para elas entenderem a dificuldade que elas têm e como nós não podemos estar com os nossos olhos espirituais fechados, porque a gente se dá mal, a gente não tem direção, a gente não ouve a voz de Deus. Jesus está do nosso lado, a gente não está vendo Jesus porque os nossos olhos espirituais estão fechados. E eles compreenderam, tiraram grandes lições disso. Conversei depois com as crianças melhor e foi muito interessante o que eles me falaram. E falaram que, olha, agora sim a gente pôde compreender. E viram que é muito ruim a gente não ter uma vida com Deus, não ter uma vida de oração, de jejum, não compreender o lado espiritual. Porque, gente, nós sabemos que quantas coisas o diabo tem feito e nós não temos percebido. Quantas setas, quantos dardos, quantas coisas terríveis. Fora os livramentos que o Senhor nos dá aqui no mundo espiritual, está sendo visto e a gente, ó, nem imagina. Mas nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, não devemos ser que nesses 2 discípulos, que somente no partir do pão, eles souberam que era Jesus aquele homem que caminhou com eles, como a Bíblia fala, que eu li para as crianças, eles andaram aproximadamente, está na minha Bíblia, 60 estádios, eles andaram muito com Jesus e nem sabia que era Jesus, eles nem perceberam, tanto que
Na palavra diz, no versículo 32, 31, depois que Jesus partiu o pão. Então se lhe abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Tias, nós precisamos falar para as crianças que elas precisam andar em espírito, porque os discípulos não compreenderam que estavam com Jesus. E quanto Jesus está do nosso lado, hein? E nós não temos compreendido. E nós precisamos entender que o Espírito Santo está com a gente o tempo todo. Precisamos falar para as crianças, ensinar. E, meus amores, através de uma dinâmica simples. Que ali eu ensinando as crianças, por gostar de ensinar, mostrando, usando elas mesmas, ou numa forma até teatral, numa linguagem que elas entendam, foi fluindo e foi algo maravilhoso, um culto maravilhoso, tremendo, abençoado, porque não é classinha, não é salinha, é culto infantil. Amém, meus amores? Tias, eu espero vocês no comentário, aqui nos comentários, me contem o que acharam. Me contem se vocês já fizeram algo assim, e se for fazer, eu aguardo vocês nos comentários. Então era isso, eu vou ficando por aqui, que Deus os abençoe tremenda e poderosamente em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo.